Inclusive, Star, falando sobre a sua carreira, como é que começou esse negócio de você virar um crítico de TV? Você passou por várias editorias impressas, Estadão, Folha, enfim, tem uma carreira brilhante nesses veículos. Como é que foi esse start, assim, de você, pô, vou falar sobre TV? Realmente foi um estalo mesmo que aconteceu. É bem isso. Quer dizer, em 2008, no meio de 2008, eu fui trabalhar no IG. E foi a primeira vez que eu saí da imprensa impressa. Eu só tinha trabalhado antes em jornais e revistas. E era uma época assim, que a minha geração toda ainda estava nos jornais e nas revistas, em 2008, quase toda. Já existia o UOL, e já existiam vários portais, mas assim, ainda não era considerado era considerado uma coisa segundo plano, assim, você trabalhar na internet. E aí eu estava num momento de mudança de trabalho, eu estava saindo de um trabalho que eu tinha, e aí teve um convite, eu tive 3 convites, uma coisa que nunca aconteceu antes na minha vida, eu tive 3 convites de trabalho numa mesma época mais ou menos, que é meados de 2008. Um era para uma revista, na semanal, conhecida, outro era para um jornal diário importante, e terceiro foi para ir para o IG. E eu falei, porra, eu conversei, tive conversas nos 3 lugares, cara, e alguma coisa me falou para eu ir para o IG, eu não sei porquê. Assim, na época, gente com meu perfil não ia para a internet ainda, sabe? Ainda estava... gente que já tinha, sei lá, 20 e tantos anos de carreira, já tinha um certo nome. Não era uma opção, assim, principal. Era uma coisa, assim, quando você ia quando já não tinha outra opção, sabe? Eu sei bem essa época aí. E aí, cara, eu topei o convite. Quem estava dirigindo o IG naquela época era o Caio Túlio Costa, que tinha sido o criador do UOL nos anos 90. E tinha uma turma abaixo dele mais jovem, mas muito legal. O editor de esportes era o Jean Oddi, o Daniel Tosi estava lá. Na parte de entretenimento de geral tinha a Mariana Castro, que é uma baita jornalista. E era um timão. E aí ele tinha acabado de contratar o Ricardo Couto, o Caio Túlio, e me chamou. Aí eu fui conversar com o Couto, falei, por que você está indo? A gente é o projeto Sangue Novo do IG, eu e você. Eram os 2 velhos, né? O Couto 10 anos mais velho que eu. E, cara, eu comecei a trabalhar lá como repórter especial, fazer matéria de tudo. Política, cidades, esporte, tudo. E eu, cara, todo mundo tinha blog naquela época, né? E eu falei, pô, eu nunca pensei em ter blog, porque eu trabalhava na imprensa escrita. Aí eu falei um dia lá com ele, vem cá, eu não vou ter blog, não? Aí ele falou, você quer um blog? Eu falei, a gente te dá um blog. E me deram um blog que era, assim, uma coisa acessória do meu trabalho. A minha obrigação era ser repórter, fazer matéria e tal, não tinha obrigação de escrever no blog. Só que eu comecei, tudo que eu fazia um textinho no blog. Eu ia numa exposição, fazia um textinho no blog. Via um filme, fazia um comentário no blog. Cara, tudo. Via um programa de televisão, comentário no blog. Cara, quando eu falava sobre televisão, blog... As pessoas começaram a comentar. Cara, foi igual a gente, velho. Começaram a comentar. Aí, eu acho que... Qual é a temporada de Fórmula 1? É 2008 ou 2009 que o Coisa perdeu na última corrida? Foi 2008. Foi 2008? Do Massa? Eu acho que foi 2008. Que é o Glock, não é isso? Que o carro dele ele é ultrapassado. Acho que o Hamilton é campeão. Foi o Hamilton que foi... Não é hoje sim, hoje não. É uma temporada dramática. Ou é 2008 ou 2009? Acho que é 2008. Vou lembrar aí, vamos ver. Acho que é o Massa perde na última... Acho que é o Hamilton que é campeão, não é isso? Pode ser. Eu acho que é isso. Bom, aí nesse dia, cara... Eu estava assistindo a corrida, o Galvão ficou louco, cara. Ele enlouqueceu, porque, cara, foi um negócio assim, foi um negócio muito dramático. E aí eu fiz um texto meio zoando, assim, falando, isso aqui... Isso que aconteceu foi um show, um negócio inacreditável, blá, 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 blá. Aí foi para a home do IG, meu texto. Junto com toda a cobertura. Quem fazia a Fórmula 1 era o Flávio Gomes. O Grande Prêmio. Cara, você tá falando de gente que teve aqui. Flavinho, Jean Oddi, só o sangue bom. Tudo, galera, gente fina, gente boa e competente pra caramba. E o Flavinho tinha montado o Grande Prêmio, já tinha alguns anos, ele levou o Grande Prêmio para vários lugares. Nessa época o Grande Prêmio estava no IG. Cobertura de Fórmula 1 era o Grande Prêmio.
Cara, dia seguinte eu encontrei o Flavinho no IG, uma coisa assim, ele falou, porra, meu, a gente passa um ano fazendo essa cobertura de Fórmula 1, chega no último dia, você faz um texto e rouba toda a audiência da Home pra mim, pra você. Meio brincando, mas ele falou, ficou puto, eu nem sabia que tinha bombado tanto o meu texto, entendeu? Então, enfim, veio daí um certo estalo, falei assim, cara, as pessoas querem ler sobre isso, tem interesse, Sim. e nessa mídia que é uma mídia louca que... E aí eu comecei, aí o IG me ofereceu uma coluna para cobrir o BBB 9, acompanhar, eu assistia BBB assim. Esse é o do Max, né? É, o do Max foi campeão. E eu comecei a fazer a coluna também, em 2009, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Cara, aí um dia o Bial, ao vivo, comentou um texto meu. Um brother meu que está escrevendo sobre BBB, porque ninguém nunca levou a sério o BBB. Eu estava fazendo uma coluna que eu não ficava falando dos participantes. Falava do Bial, falava do Boninho, eu inventei um personagem chamado Mr. Edição, que era o cara que editava o programa. Eu achava fascinante como o cara resumia o programa. Não, é muito foda. Até hoje a gente assiste com esse olhar, né? Eu que sou editor, velho, eu fico pirando. Eu falo, caralho, desde o início eu comecei a escrever só sobre isso. Eu não falava do Max, não falava... Às vezes eu falava, mas eu falava principalmente do Boninho, fora, do Bial e do editor. Isso que me interessava. Como é que esses caras seduziam e tal. E aí despertou muito interesse. Aí, no final de 2009... E rolou uma treta com o Bial nesse meio tempo, aí não rolou? Não, rolou depois. Rolou já quando eu estava no UOL. Que aí no final de 2009, tudo bem. Aí em 2010 mudou a cúpula do IG. E eu fui para o UOL. Cheguei no UOL... Enfim, a diretora do UOL era a Marion Strecker, que eu conhecia já desde a Folha, nos anos 80, que ela me levou para trabalhar na Folha. Eu falei, Marion, vamos fazer um negócio para botar para quebrar de televisão? Ela falou, vamos. E aí começou, e aí realmente o UOL era um canhão muito maior do que o IG ainda. Em 2010 era um negócio, ficou muito popular. Eu dando essa longa resposta que você perguntou, foi assim, aí virou e aí fiquei 13 anos no UOL escrevendo sobre televisão todo dia. Mas você sempre assistiu TV pra caramba? Sempre assisti, sempre gostei. Quando eu comecei a escrever mesmo diariamente, eu achei uns textos meus, assim, no meu primeiro ano de jornalismo, Jornal do Brasil, em 86, achei umas críticas de TV que eu já tinha feito, mas eu nunca tinha feito uma coisa assim sistemática de TV. Só comecei a fazer realmente em 2009 no IG e em 2010 no UOL. E o que rolou nessa treta com o Bial especificamente? Cara, foi não sei se qual dos BBBs que tinha uma participante que era... Filipão, que é o especialista. Chamava Lia. Eu gosto. Lembra da Lia? Lembro, 2010. É 2010? Ela era uma das melhores amigas do Marcelo Dourado. Isso. Isso. Acho que é. Não... acho que foi. Aí teve um show ao vivo de um cara chamado Akon. O Akon, o cantor norte-americano. Nesse longe. Acho que é nesse BBB. Aí teve uma festa, ele ao vivo, ele deu uma encoxada nela. Nossa, eu lembro Aí ela afastou ele. Caraca, aí, 2010. Não lembro se é 2010. Ele ficou 2010? super mal falado aqui por causa disso. Ele ficou super mal falado aqui. Aí ela afastou ele. Cara, tô bebendo, festas de BBB, ele dá uma encosta de novo. Ela afasta ele. Cara, teve 3 encoxadas. E ela afastou ele nas 3 encoxadas. No dia seguinte, ao vivo, vamos comentar a festa. E aí, como é que foi e tal? Aí o Bial se vira pra ali e fala... E o Akon, ela meio sem graça. Aí mostra, mas acho que mostra até a imagem do Akon dando uma encoxada nela. Aí o Bial falou assim, mas você provocou, né? Nossa, velho. Caralho, cara. Aí eu fiz um texto falando, isso é muito machismo isso, cara. Vou culpar a vítima por um negócio que foi mega deselegante, né, do cara. Um negócio que você vê, as imagens são... A imagem é clara. Você vê o que é a diferença... Dos tempos, né? Existiram situações aí no último BBB, gente sendo eliminada por importunação sexual. O Akon você não ia poder eliminar. Você não tem atenção, então. Mas se acontece hoje, com certeza o Tadeu ia falar, ia meter o pau, ia ter um discurso protecionista pra enfim. menina, ia pedir desculpas em nome da Globo. Claro. Naquela época era tipo, você tá com uma roupa assim, inacreditável, cara. Mas enfim, é uma evolução. Mas depois o Bial ficou puto. Ficou.
ficou puto. E É isso, foi isso, mas meio... vocês chegaram a trocar uma ideia? Não, ele não... Nunca mais quis trocar uma ideia? Não. Caramba, velho. Nossa, engraçado, né? Porque ele tava errado, podia... Total, velho. É. O Trajano teve aqui, eu não conheço o Bial, inclusive tenho interesse de conversar com ele, de entrevistar, porque muitas coisas que ele faz, eu me interesso muito, inclusive o programa, a repaginada do programa Linha Direta, eu não sei o que você achou. Acho mais ou menos. Você achou mais ou menos? Eu gostei, cara. E é difícil eu gostar de programa de TV aberta. Não, eu não gosto assim de uma coisa que é meio uma dramatização do negócio, sabe? Trilha sonora. Isso eu não curto muito, sabe? Entendo. Falar de jornalismo misturado com música de suspense, pra você ficar tenso, pra você ficar... Entendo. Isso eu acho meio... Mas, enfim. Querendo ou não, ali é uma espetacularização eu da acho que coisa, tem um né? pouco, Mas eu achei que se você comparar com os linhas diretas antigos, teve uma evolução. Foi mais pro campo do jornalismo. Suave, E eu gosto muito do texto, que eu não sei se é ele que escreve, mas o texto do programa me chamou muita atenção. Assim, eu como um cara roteirista, assim, e tal, me chamou muita atenção. E o Trajano teve aqui. E o Trajano tem... o João Castelo Branco, filho do Trajano, foi criado pelo Bial. Sim. Por isso que ele foi para a Inglaterra desde cedo, porque o Bial era correspondente lá no Reino Unido na época e tal. E eu perguntei para o Trajano, até esperando o que ele ia dizer, porque eles têm visões políticas muito opostas. Né? E o Trajano falou, cara, nunca tive problema com ele mais do que isso. Assim, eu tenho um enorme carinho pela maneira como ele criou o meu filho. Legal. Muito legal. Eu fiquei com ainda mais vontade de conhecer o Bial, todas as facetas do cara que é o entertainer do BBB, ao cara que cobriu o Muro de Berlim, ao cara que repaginou um programa como ele repaginou agora, que faz entrevistas que eu particularmente gosto bastante. Show, né? E o cara que fica puto quando tá errado. Quando tá errado. Todas as facetas, eu tenho muita vontade. A gente teve uma segunda da discussão, talvez você tenha lembrado, talvez seja essa segunda, que foi quando ele estava, acho que foi no Manhattan Connection, quando o Manhattan já tinha ido para a TV Cultura, que falaram para ele que o Lula só daria entrevista para ele se fosse ao vivo. E ele respondeu, só se tiver um detector de mentiras. Eu achei que foi uma grosseria enorme ele ter falado isso. Fiz um texto dizendo que eu tinha achado que foi uma coisa muito grosseira falar isso. E aí esse texto teve também, aí rede social, né, mega polarizada, e isso teve um negócio, uma repercussão gigante. Aí ele fez um texto na Folha me respondendo sem me citar, dizendo que sofreu uma campanha por causa disso, e meio justificando a frase dele. Isso foi uma treta mais recente que a gente teve.